Boa noite, consegue me escutar bem? Sim? Ótimo. Vamos aguardar todas entrarem. Uma boa noite a todos. Vamos aguardar todas entrando. Boa noite, Marceliana. Que bom ter vocês aqui, gente. Vou aguardar todas entrarem para me apresentar, porque teremos encontros aí, né? Vamos ter 7 encontros, 7 semanas. Falando sobre a mente, como emagrecer a mente, né, para emagrecer o corpo. Boa noite, Emília. Boa noite, Fábia. Boa noite a todas, meninas. Meninas prósperas. Boa noite, meninas. Olá, Priscila. Boa noite. Vamos ver quem mais está entrando. Pessoal, estou permitindo todo mundo já entrar. Vamos mandar mensagem lá no grupo, chamando a galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Leônia, falei certo? Sim. Vamos aguardando a todos. Já mandando mensagem no grupo. Como está para vocês o início de tudo isso, dessa mentoria, do Enfim Magra de Verdade, né? Querem falar um pouco? Nossa, quero, é a Pri. Nossa, tá sendo muito transformador, assim, desafiador. Teve coisas que eu achei que seriam mais fáceis para conseguir, Aham. mas é tão gostoso ver o depoimento das meninas. Às vezes, assim, ao longo do dia, eu tô na correria, eu vejo uma coisa ou outra. Ai, sei lá, aquece tanto o coração, mesmo que a gente esteja à distância, eu me sinto tão acolhida. Sabe quando você se sente assim na mesma direção que várias pessoas? Para mim está sendo muito. A gente costuma falar muito massa, né? Eu sou de São Paulo, mas Aham. eu falo muito massa. Tudo bem que massa não é muito saudável, mas nesse contexto a gente pode. Nesse contexto vale. Nesse contexto vale. É isso aí. Tô Mas essa é curtindo a demais essa nova proposta, né? experiência. Boa Com noite, boa certeza. noite. Boa noite, Boa Fer. noite. Boa Ramayana, noite, doutora Fê. Ramayana, hoje é um grande dia, viu? Essa mulher aqui é, inclusive, quem cuida também do meu emocional. Façamos, Olha, passamos uma excepcional noite. E aí, como é que foi a aula de ontem? O que é que vocês acharam? poderosa. Eu acho que a palavra é poderosa mesmo, a aula. E clareza, Depois, mais clareza, né? E quando eu com falei certeza. que, de fato, mesmo que vocês não sejam da área da saúde, vocês vão ter informações que é muito possível que salvem vidas. Então, isso é muito sério, entendeu? É muito sério, entendeu? Tipo assim, uma tireoide descompensada, por exemplo, tem casos de suicídio já, entendeu?
Então, Química do corpo. então assim, muita clareza. Vocês estão tendo acesso a coisas que, por exemplo, eu não posso falar nas redes sociais abertas, Eu entendeu? entendi isso. E, Tanto que quando finalizou ontem, uma das coisas mais impactantes que para mim, na aula de ontem, foi a questão do câncer, porque é justamente como falam, né? É algo que assusta muito. E quando você fez aquela comparação na ilha e falou, se eu pudesse escolher, para mim seria isso. Nossa, foi muito assim, fora da realidade que a gente aprende realmente. Então, é com um choque de certeza, mas realidade, sabe? é porque as pessoas têm que temer o câncer, entendeu? Entendeu qual é Eu a jogada? entendi. Sim, Mas é aham. isso, eu vou deixar a palavra aí com a doutora Ramayane. Sim. Doutora Ramayane dispensa comentários, tá certo? Uma psicóloga, neurocientista, especialista em desenvolvimento humano, em trauma, em reprogramação mental, faz parte lá do rolê do Pablo também. E para tá naquele rolê ali, não preciso nem dizer que precisa ser bom, né? Para estar ali, né? Então, seja bem-vinda, minha amiga. Gratidão. E boa noite a todas. Eu estarei aqui também participando, tá certo? Geralmente, Ramayana, a gente dá um tempinho aí de uns 10 minutos para o pessoal ir entrando. Uhum. Ontem estávamos com 43 mulheres, né? E a gente está com 19 agora e tem a Vilza com a mão levantada. Você quer fazer alguma pergunta, Vilza? É provável que ela tenha apertado sem se sentir, que ela às vezes tem um pouquinho de dificuldade com a internet, mas tudo bem. Tá bom. Não, Pronto, perfeito. ela já tirou a mão. E quem não estiver com a câmera aberta, abra a câmera. Doutora Ramayane é igual a mim, quer ver vocês. É muito importante essa interação da expressão, né? Isso é muito importante. Emília, meu bem, boa noite. Karina, Priscila. Hoje é um grande dia, né, Karina? As profecias vão Sim. acontecer, viu? Ah, vai sim. Entendedores entenderão. Tá bom? Sheila, meu bem, seja bem-vinda. Obrigada. Hoje é o início de um novo tempo, viu? Tome posse, Sim, amém. tá bom? E aí é isso, tá? Vou passar a palavra para a doutora Ramayane e eu também vou aqui. Já estou para fazer minhas anotações e Isso. vamos que vamos. E estamos juntos nessa caminhada, né, minha gente? Isso, Estamos juntas. esse processo maravilhoso, essa mentoria maravilhosa, né? Mente, metabolismo, ambiente, como lidar com tudo isso é uma obra de Deus. E diante de tudo isso, gente, antes de iniciarmos, eu vou me apresentar a todos, tá? Vocês já vão colocar aí na agenda de vocês, toda terça-feira às 20 horas vamos estar juntos. Mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma oração, né? Sempre com o Pablo eu aprendi a fazer o boot no final, que a gente vai fazer. Mas para iniciar também, né? Iniciarmos o nosso momento. Deixa eu colocar aqui para que todos consigam me enxergar. Eu vou colocar em som desativado, tá, gente? Quem precisar fazer perguntas, pode levantar a mãozinha e liberar o. Podem liberar, tá bom? Quem precisar. Combinado? Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nos conectarmos com o nosso Pai maior, que nos deu a oportunidade de estarmos todos reunidas aqui. Porque Deus não une pessoas, é muito mais do que isso. Deus une propósito. E o propósito, ele tem a conexão com o coração. Então, por mais que estejamos, cada um num cantinho, nos conectando pela internet, estamos muito conectados pelo nosso coração, pela nossa intenção, pelo nosso pensamento. E que possamos juntas, aqui como mulheres prósperas, femininas, saudáveis, para que possamos mudarmos internamente a nossa mente, o nosso corpo e, consequentemente, mudarmos o nosso ambiente externo. E juntos possamos corroborar para um mundo melhor. Que assim seja, estejamos aqui unidas
que possamos abrir os corações para aprender tudo que a gente puder aprender, para que possamos abrir os nossos ouvidos, ouvir tudo aquilo que precisamos ouvir, e acima de tudo, estarmos abertos para os aprendizados que a vida nos dá, tá? E por que você está falando de tudo isso, Ramayane? Deixa eu me apresentar a vocês, né? Meu nome é diferente mesmo, eu me chamo Ramayane Micaeli, é um nome composto bem diferente. Como vocês conseguem ver, estou cheio de blusas, porque eu estou aqui em Curitiba, tá? Mas eu sou natural de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E eu moro aqui em Curitiba já há mais de 23 anos. Eu vim para Curitiba no sonho de fazer a universidade, fazer a faculdade de psicologia. Então, eu sou, sim, formada em psicologia, eu sou psicóloga, eu sou master coach, especialista em neurociência do comportamento humano e também trabalho com hipnoterapia, ou seja, usar o nosso inconsciente ao nosso favor. E tudo que eu tiver de conhecimento, gente, eu vou trazer para que possamos juntas agir diretamente na nossa meta, na meta do grupo, tá? Diante da metodologia do MMA, né, que é mente, metabolismo e ambiente. E aqui a minha proposta é trazer todo o enfoque da psicologia, tá? Da neurociência para que possamos... Só uma licencinha, minha Pode amiga. falar, meu Você amor. está gravando? Estou gravando já desde o início, Maravilha. tá? Porque daí... Senão, nosso diretor Anchieta me mata. Não, já está gravando desde o início, tá? E assim que gravar, ele fica na nuvem, encaminho para você o link, para que possa ser colocado também na plataforma, para que todas que não estiverem online agora possam assistir depois. Combinado? Então, todas as aulas vão estar gravadas. Às terças-feiras a gente vai se encontrar, então já deixa fechado aí na agenda de vocês, tá? Toda terça-feira às 20 horas. Então, a gente vai se encontrar. Hoje é o nosso primeiro encontro, a gente vai ter 7 encontros ao total, porque não basta só a gente falar em emagrecer. Emagrecer o corpo, gente, é apenas uma consequência. Primeiro a gente precisa emagrecer a mente. Como assim, Ramayane? Do que você está falando, emagrecer a mente? Porque, gente, dentro do consultório, eu atendo muito emagrecimento, principalmente quando pessoas que vão fazer a cirurgia de bariátrica pelo convênio, ou seja, pelo particular, não importa. Eles precisam passar pelo acompanhamento psicológico antes, durante e depois, tá? Isso é exigido por toda e qualquer cirurgia bariátrica. Por quê? Porque não basta emagrecer o corpo físico, a gente precisa trabalhar a mente. Inclusive, eu tenho uma paciente no consultório que só veio para terapia agora, tá? Ela já havia feito 2 cirurgias bariátricas, 2, diante de um quadro de obesidade. E ela volta a engordar. O que eu quero mostrar para vocês é que, cientificamente, não tem como a gente dissociar corpo e mente. É impossível dissociar corpo e mente. O que a gente precisa ter consciência é: corpo e mente andam juntos. Sempre andam juntos. Por isso que todas as terças-feiras a gente vai falar sobre o enfoque da psicologia. E vai ter toda uma proposta para isso, tá? Eu estruturei os nossos 7 encontros, gente, de uma forma muito didática e de aprendizado. Por quê? Porque hoje a nossa primeira aula, a gente vai falar sobre mente e cérebro. Qual a diferença entre mente e cérebro? Eu já te dou a palavra, tá, Cláudia? Que você levantou a mãozinha. A gente vai falar sobre mente e cérebro. A gente vai falar sobre emoção e sentimento. O que é isso? A gente vai falar sobre a gestão das emoções, o poder dos nossos pensamentos, como que o nosso pensamento muda toda a química do nosso corpo físico, tá? Então é isso que a gente vai falar hoje. Próximos encontros, a gente vai ter um momento que a gente vai falar sobre autoconhecimento. Se eu não sei o que está rolando dentro de mim, eu estou numa compulsão alimentar constante. Eu posso fazer muitas limitações de alimentos, mas o meu cérebro continua produzindo químicas e eu não sei nem de onde está vindo, porque está vindo do inconsciente. A gente vai falar sobre autoestima, sobre poder pessoal, autoconfiança, autoimagem, feridas emocionais que começam lá na nossa infância. Tá? Então a gente vai falar sobre
tudo isso durante os nossos encontros. A gente vai falar sobre gatilhos emocionais, sobre compulsão alimentar, técnicas, eu vou trazer técnicas de hipnose, tá? Quando a gente fala em hipnose, gente, vamos só desmistificar tudo isso. Todas as vezes que usar esse termo, o que que é? É conversar com o inconsciente e usando sugestões de programação neurolinguística. E a gente faz isso constantemente, a gente entra em processo hipnótico constantemente. Foi assim que a gente aprendeu desde a infância, tá? Porque existem coisas que a gente observa e entra no nosso racional, a gente pensa sobre, e tem outras coisas que vão direto para o inconsciente. E enquanto a gente é criança, tudo vai direto para o inconsciente, porque a gente não tem crivo do racional. Então, até os 7 anos, a gente não passa pelo crivo do racional, se é certo, se é errado, se é bonito, se é feio. Simplesmente vai entrando e a nossa mente vai absorvendo, tá? Então, tudo que eu tiver, eu vou trazer aqui técnicas de neurociência, ferramentas de hipnose, então a gente vai falar sobre tudo isso durante os nossos sete encontros, ok? Estão entrando pessoas e eu estou liberando aqui. Vai chegando e vai entrando, combinado? E por que falar de tudo isso, Ramayane? Tem uma palavra lá na Bíblia, no nosso livro de sabedoria, não importa se a religião de cada um aqui, mas a proposta é a gente ir acima da religião, é falar da espiritualidade, né, que é algo acima de tudo isso. Por quê? Qual que é a diferença entre espiritualidade e religião, Ramayane? Religião é o rótulo, imagine uma garrafa. Religião é o rótulo, espiritualidade é o líquido que tem dentro. Então não importa o rótulo, o mais importante é a conexão que você tem com esse ser superior, ok? E quando a gente trabalha de uma forma holística, quando a gente trabalha de uma forma integrada o ser humano, a gente precisa olhar corpo, mente e espírito, tá? E é aqui que a gente vai falar. Porque quando eu falo de mente, o que que é mente, Ramayane? A gente fala de uma mentalidade magra, mas o que que é mente? E, Ramayane, qual que é a diferença entre o cérebro e a mente? Deixa eu contar para vocês uma coisa. Quando a gente fala de cérebro, o cérebro é um órgão que compõe o nosso corpo físico. Ele é um dos órgãos, um dos. A gente tem mais quase 70 e poucos órgãos no nosso corpo físico, tá? Então, todas as vezes que a gente falar de cérebro, a gente está falando de corpo. Vocês sabiam? Então, quem manda no nosso cérebro, quem manda no nosso corpo, tem que ser a nossa mente. E quem é a nossa mente, Ramayane? É onde estão os nossos pensamentos? Onde estão os nossos sentimentos? O que é a nossa mente? E a nossa mente aqui vai entrar toda a nossa subjetividade, todo o nosso aprendizado. É onde faz a conexão com o nosso espiritual. Então, corpo, mente e espírito. Por que corpo, mente e espírito? O espírito, ele vai, que é a nossa alma, a mente ela vai fazer a conexão entre ambos, entre o corpo e o espírito. E a nossa mente é quem vai fazer essa conexão. Só que tem uma palavra lá na Bíblia, no livro de sabedoria maravilhoso, que diz assim: vigiai os vossos pensamentos. E tem uma outra passagem que diz assim também: guardai os vossos corações. Quem sabe decora as palavras aí, me traga aqui, por gentileza, a escritura, que diz, eu não tenho exatamente as palavras, mas o entendimento é: guardai o vosso coração, porque é do coração que vem todos os tesouros. Então, quando a gente fala de coração, a gente também está unindo com mente, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar na nossa primeira aula, aqui é uma introdução. Antes de a gente falar de autoestima, antes de a gente falar de técnicas para compulsão alimentar, antes de a gente iniciar tudo isso, eu preciso ter consciência de quem sou eu, ok? E eu preciso definir, eu preciso discernir o que é cérebro e o que é mente. O cérebro faz parte do nosso corpo físico. O cérebro, ele tem esse formato aqui, esse tamanho. Eu não tenho o meu cérebro aqui em acrílico, ele está lá no consultório, tá? Mas ele tem esse tamanho, ok? Que fica aqui dentro da nossa caixa, do nosso crânio. E só esse órgão, ele ocupa 20% da nossa energia do corpo físico inteiro.
Fernanda pode até me confirmar quantos órgãos a gente tem aí no nosso corpo, mas a gente tem mais de 70, tá? A gente tem 2 rins, tem um fígado, 2 pulmões, tem um coração, tem pele, tem um monte de outros órgãos, baço, Temos pâncreas, mais de 80 órgãos, minha amiga. mais de 80 órgãos. Salvo engano, são 84 ou são 86. Eu vou tirar essa dúvida agora. Perfeito. Então, olha o fato, a gente tem em torno de 84 órgãos, gente. Só o cérebro desse tamanho, que é um único órgão, ocupa 20% da energia do nosso corpo inteiro. Significa que 80% da energia resta para os 83 órgãos para o restante do corpo. O que eu quero mostrar para vocês é que muitas vezes o cérebro ele precisa economizar energia. Por isso que a gente tem hábitos, tá? Hábitos e vícios são as mesmas coisas. E quando a gente está falando de alimento, quando a gente fala do emagrecer, da mentalidade magra, eu preciso ter consciência que a mesma forma que eu faço os hábitos são os vícios. A área do cérebro que registra o caminho neural. O que é caminho neural, Ramayane? É um neurônio fazer um caminho dentro do meu cérebro, onde ele dá descargas elétricas e manda comando para o resto do meu corpo físico. Produzindo químicas, né, fazendo digestão, dando fome, ou tudo mais. O que eu quero mostrar para vocês é que precisamos vigiar os nossos pensamentos, sim, conforme diz Jesus nas palavras da Escritura. Porque o nosso cérebro, ele só vai repetir o padrão de funcionamento que sempre foi. Simples assim. Então, eu não vou poder confiar só no meu cérebro, porque o meu cérebro ele tem a intenção do instinto de sobrevivência. Essa é a meta dele. Então, como é que eu vou trabalhar, Ramayane, no emagrecimento para ter um emagrecimento saudável? Emagrecer mente e corpo. Eu vou precisar trabalhar com a minha mente. E aqui a minha mente vai entrar meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus comportamentos, a forma como eu me conecto com o superior. Então, tudo isso vai estar na nossa mente. Por isso que a primeira coisa que eu preciso trazer para vocês é isso, tá? A diferença entre cérebro e mente. E é isso que a gente vai trabalhar muito aqui. A gente vai falar muito de mentalidade, a gente vai falar muito de mente, de como a psicologia trabalha isso, mas ao mesmo tempo eu vou trazer técnicas de neurociência. Neurociência é o estudo do cérebro. Então, técnicas que a gente pode utilizar no nosso cérebro para nos auxiliar a usar a nossa mente de uma forma mais saudável. Doutora Ramayane, Combinado? Oi, Belinda. licença, e essa fala da doutora Ramayane é extremamente importante você ter clareza disso. Isso não se aplica apenas no emagrecimento, em tudo na sua vida, porque nós também temos aqui, doutora Ramayane, eu não vou chamar de alunas, eu vou chamar de integrantes desse movimento, que não tem necessidade de emagrecer, mas tem outras necessidades, né? Aqui a gente está olhando a saúde como um todo. Então, essa parte, inclusive, eu sugiro que você anotem, né? Anotem, esteja com papel e lápis na mão. Quem tiver deitado, se levante. Isso, inclusive, é a forma como você se comunica com o mundo, tá certo? E eu estou aqui, inclusive, fazendo isso também. E aplica-se em tudo na sua vida. Uhum. Perfeito, perfeito, porque a gente fala do enfim magra de verdade, mas, gente, o emagrecer é só uma consequência. Prosperidade, dinheiro, é uma consequência. Eu vou até fazer agora uma analogia que eu sempre trago no consultório, tá? A forma como a gente lida com dinheiro, a forma como a gente lida com o tempo, a forma como a gente lida com o nosso corpo, a forma como a gente lida com a nossa, com o nosso alimento, a forma como a gente lida com os nossos relacionamentos, são apenas externalização da forma como eu lido comigo mesmo. Ok? Tudo o que acontece aqui fora é apenas um espelho daquilo que está rolando dentro de mim. Tá? Por isso que quando a gente fala de mente, isso aplica-se a tudo. Combinado?
E quando a gente fala, eu já vou entrar no cérebro um pouquinho, mas dando continuidade na mente, eu fiz um desenho aqui para vocês, antes de iniciar aqui a aula. A proposta, na próxima aula vocês vão entender por que eu desenho, tá? Vocês vão entender, porque eu estou usando uma estratégia de acessar uma parte do cérebro. Estou usando o cérebro ao favor da nossa mente, combinado? O que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu não sou boa desenhista, tá? Minha filha tenta me ensinar, mas eu sou péssima nisso. Aqui eu desenhei um iceberg, tá? O que é um iceberg, gente? Esse é um exemplo que Jung traz desde o início da psicologia. O iceberg, o que ele quer mostrar é que quando um navio está na água, ele só enxerga a ponta do iceberg. Todo mundo sabe por que o Titanic afundou? Porque o Titanic estava aqui, deixa eu desenhar um navio. O Titanic estava aqui, um navio, que avistou que tinha um gelo, que tinha um obstáculo, uma pedra de gelo, e tentou desviar. Na hora que ele desviou, ele não estava enxergando, ele só enxergava isso. Quando ele desviou, ele bateu aqui. O que é isso daqui, Ramayane? É a base do iceberg que fica embaixo d'água. Essa é a metáfora que a gente usa para falar sobre a mente. Por quê? Porque apenas 5% é o que você enxerga. É o que você sabe sobre, é o que está no seu racional, no seu consciente. 95% da nossa mente, gente, está no nosso inconsciente, está debaixo d'água, e eu não enxergo. Por isso que muitas vezes a gente tem comportamentos repetitivos, eu sei que aquilo não me faz bem, eu tenho consciência sobre, é racional, eu sei sobre, mas eu não consigo mudar, Ramayane. Por quê? Porque a causa não é visível, não está na ponta do iceberg, não é consciente. A causa está no inconsciente. E é aqui que faz a gente escorregar. Por isso que eu vou trazer muitos conteúdos de psicologia para a gente trabalhar a mente. Aquilo que a gente não enxerga, que não é palpável. Combinado? Isso é a mente. E quando a gente fala do cérebro, em que momentos a gente vai usar o cérebro, Ramayane? A gente vai usar o cérebro ao nosso favor. Vocês sabiam que 3 coisas básicas para eu fazer a minha mente funcionar bem e usar o meu cérebro ao meu favor é alimentação saudável. Por que alimentação saudável, Ramayane? Porque o meu intestino é o considerado o segundo cérebro. Isso é neurociência. O intestino é considerado o segundo cérebro. Por isso que muitas vezes vocês vão ouvir assim aquele termo que eu ouvia muito quando era criança. A pessoa está enfesada. A pessoa, quando ela está raivosa, ela está enfesada, né? Por quê? Porque vem das fezes, vem do intestino, esse termo. E dentro de pesquisas científicas na área de neurociência, descobriu-se que no intestino se produz mais serotonina do que no cérebro. Deixa eu traduzir. Serotonina, gente, é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar, de felicidade. Ok? Então, através da alimentação, você produz, sim, neurotransmissor chamado serotonina. Serotonina é o que as pessoas buscam nos antidepressivos. Pessoas que estão com depressão ou com ansiedade, que precisam entrar com medicação, é usada uma medicação que estimula a produção de forma sintética de serotonina e a absorção dessa serotonina no cérebro. O que eu quero dizer? É comprovado cientificamente, sim, que a alimentação muda a sua sensação de bem-estar. Então, eu me alimentar bem, eu ajudo o meu cérebro a funcionar melhor, consequentemente, eu tenho mais poder, mais ação sobre a minha mente. Alimentar-se bem inclui-se água. Então, eu vou pedir para vocês, por gentileza, todos pegarem um copo d'água agora. Por quê? Porque se eu disse para vocês que o cérebro, um órgão desse tamanho, ocupa 20% de energia do teu corpo, isso significa que ele consome muita água. Só pelo fato de a gente estar aqui aprendendo
Usando a nossa massa cinzenta, eu estou consumindo muita água. Então eu preciso me hidratar. E não se toma água quando está com sede. Quando você sente sede, é porque você já está entrando num estado de já está lhe faltando água, de desidratação. Então, água não se toma porque você está com sede. Água é um hábito. Toda hora você tomar um golinho. Então, todos vocês que estão aí, pegue água. Por quê? Porque a água vai ajudar o seu cérebro a funcionar melhor. Fazendo o teu cérebro funcionar melhor, você consegue ter mais domínio da tua mente. Porque a proposta é que a sua mente tenha o controle sobre o teu cérebro. E não você instintivamente reagir sobre os instintos do seu cérebro. Além disso, a água também vai ajudar no intestino. Lembra que eu falei que o intestino é o segundo cérebro? Então, a água também entra numa alimentação saudável. Segundo ponto, para eu usar o cérebro ao favor da minha mente. Então, primeiro, alimentação saudável, que inclui hidratação. Segundo ponto é uma boa noite de sono, porque é enquanto eu durmo que o meu cérebro registra as memórias, aumenta meu nível de criatividade e de produtividade. Então, é no momento de uma boa noite de sono, quando eu entro no sono profundo, quando eu entro no sono REM, é que, de fato, eu consigo restabelecer todas as energias do meu corpo físico, das minhas células, inclusive da minha mente. Então, aquela pessoa que diz assim, ai, doutor, eu não sonho. Mentira, todos nós sonhamos. Ponto final, você pode não lembrar dos seus sonhos, mas todos nós sonhamos, porque é através do sonho que a gente elabora conteúdos que estão no nosso inconsciente. Lembra do inconsciente que eu falei para vocês? Que é 95% da nossa mente, que está aqui ó, embaixo d'água do iceberg? Então, dormir bem é sim uma das formas de eu usar o meu cérebro a favor da minha mente. Terceiro ponto, exercício físico. Eu não vou fazer exercício físico porque eu quero emagrecer. Emagrecer é uma consequência. O exercício físico é para fazer o meu cérebro funcionar bem. Porque através do exercício físico eu produzo serotonina. Lembra que serotonina é o hormônio da felicidade, da sensação do bem-estar? Através do exercício físico eu produzo dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que eu vou precisar para ter motivação. Para ter... Uau! Essa dopamina é o que me ajuda também a criar hábitos. Ou vícios. Vícios são hábitos ruins para a gente, tá? Mas é a mesma coisa no cérebro. Através do exercício físico, eu produzo endorfina, que faz um relaxante muscular, que faz eu dormir bem. E, além disso, eu produzo ocitocina. Ocitocina é aquele neurotransmissor responsável pelo amor. Quem é mãe aqui sabe quando o neném nasceu, quando você estava amamentando o neném, quando você pega o neném, você começa a criar um amor tão grande, é uma coisa tão grande dentro de você, isso é explicado através do neurotransmissor da ocitocina. Tudo isso a gente vai produzir durante o exercício físico. O que eu estou querendo dizer, Ramani? Por que você está dizendo tudo isso? Eu já sei isso, ou já ouvi na internet. O que eu quero te mostrar é que quando você faz isso, você usa o seu cérebro a favor da sua mente. Ok? O cérebro é a máquina que faz parte do teu corpo físico. Quando a gente morrer, vai todo mundo para debaixo, ali 7 palmos debaixo da terra, e os bichinhos vão comer o nosso corpo, inclusive o nosso cérebro. Agora, o que vai conosco é a nossa mente. É aquilo que a gente traz daqueles hábitos que a gente faz, aquela conexão que a gente está com o espiritual. Então, tudo a gente vai fazer pela mente. Então, se eu tenho um órgão chamado cérebro, por que não usar ao nosso favor? Ficou claro para vocês? O porquê das 3 questões? Isso chama-se a farmácia. Não tem o supermercado de Deus que a gente aprendeu? Não tem, galera? Essa é a farmácia. Essa é a farmácia de Deus, né? Só que a gente está querendo encurtar as coisas, está querendo facilidade. Aí a gente, em vez de ir na farmácia de Deus, a gente vai na farmácia dos homens. Só que na farmácia dos homens, sempre vai chegar uma conta para você pagar, tá? Quando eu estou falando de conta, é uma analogia, não estou falando de dinheiro. Não é o financeiro, não, é a consequência no seu corpo físico. Entendeu? Então, assim, tem o supermercado de Deus, que a gente já falou muito disso, e a farmácia de Deus.
cai em mais de 80% a possibilidade de você ter depressão quando você está fazendo atividade física, quando você está se alimentando bem, quando você está nesse rolezinho que nós deixamos aqui. Isso é Uhum. muito sério. Quando a gente imagina que tem gente que tira a vida por causa de depressão, Uhum. você para pensar e diz assim, gente, isso é muito sério. É sério mesmo. Por isso que é importante pontuar bem isso, né, Feira? Porque as pessoas às vezes acham que é para emagrecer. Não é emagrecer. Emagrecer é o de menos. É o de menos. Eu estou falando de saúde. Saúde física e mental. Porque lembra que corpo e mente não se separam, elas são indissociáveis. Então é saúde. É saúde mental e física andam juntos. Então não tem como a gente falar no emocional enquanto eu estou numa defasagem da saúde do físico. Faz sentido para vocês, né? Por que eu estou te falando de tudo isso? Porque agora eu vou mostrar para vocês o que é emoção e o que é sentimento. Vocês sabiam que muitas pessoas têm dúvida disso? Acham que é a mesma coisa? E na verdade não é, tá? Emoção. O que é emoção? Emoção é uma reação fisiológica, automática, instintiva do seu sistema nervoso, central e automático. Ponto. É instintiva. Você tem. Por isso que me dá até calafrio quando alguém fala, você tem que ter controle emocional. Emoção não se controla. Ponto. Vocês vão ver a psicóloga que maluca quando alguém falar, tenha controle emocional. Emoção não se controla. Emoção se gerencia. E eu já vou explicar para vocês por que eu estou dizendo isso. Existem pesquisas científicas já comprovadas de todas as maneiras possíveis pela epigenética, e já começa essa pesquisa lá no passado com Paul Ekman, que ele fez pesquisa, ele é um psicólogo comportamental. O que significa isso? Que é aquele psicólogo que ele faz experimentos, ele não atua dentro do consultório, ele faz experimentos. E dentro de todos os experimentos que foram feitos, tanto na Universidade de Stanford, como também de Harvard, foram feitas pesquisas sobre as emoções, tá? E ele descobriu que existem emoções básicas e emoções secundárias. As emoções básicas significa que são emoções que atendem a todos nós seres humanos, não importa a cor, credo, religião, etnia, acessa a todos nós. Isso significa que dentro de uma pesquisa, em um experimento que foi feito em Nova Guiné, que é uma região em que não teve acesso nenhum à civilização, e foram investigar o cérebro, e quando se colocava o PET scan, as mesmas emoções que uma pessoa, sei lá, vou dar um exemplo, uma pessoa aqui do Brasil ou dos Estados Unidos com a pessoa lá da Nova Guiné, acessava a mesma área específica do cérebro e criava a mesma microexpressão facial. Ramayane, o que é microexpressão facial? Eu vou tirar meu óculos para mostrar. Microexpressão facial significa isso daqui, ó, olho, nariz e boca. No entanto, que é tão instintivo do cérebro, que é a primeira coisa que o neném enxerga quando ele começa a ver. É a primeira coisa que ele vê quando ele começa a enxergar, deixa eu mudar minhas palavras. Então, a hora que o neném, o recém-nascido nasce, dali a alguns dias, ele começa a enxergar somente as microexpressões faciais. Por isso que crianças, bebês têm tanto medo de palhaço. É óbvio. Por quê? Porque quais são as áreas mais ampliadas? Boca, nariz e olho de um palhaço. Por isso que assusta tanto. Então, essa é a primeira coisa que um cérebro enxerga quando ele está em acesso com outras pessoas. E isso acessa qualquer um, tá? Não importa o lugar que você esteja. Isso significa que são emoções básicas. Existem 5 emoções básicas: raiva, medo, alegria, tristeza e nojo, tá? São as 5 emoções básicas que todo ser humano tem, e essas emoções não se controlam. Ponto final, ok? Essas são as emoções básicas. Não importa em que lugar você esteja, são as mesmas áreas do cérebro que são acessadas, gerando as mesmas microexpressões faciais em qualquer lugar do mundo. Aí sim, depois, existem as emoções secundárias. O que é emoção secundária? A emoção secundária significa que depende do ambiente em que você vive, depende do aprendizado que você teve, depende da tua experiência de vida.
Por exemplo, orgulho é uma emoção secundária. O orgulho para um brasileiro, orgulho de um patriota para um brasileiro, não é o mesmo orgulho que um americano tem em 4 de julho, que é o dia da independência deles. Vergonha. Vergonha para nós brasileiros não é o mesmo tipo de vergonha para um muçulmano, para uma mulher muçulmana. Faz sentido? Porque depende da cultura, do ambiente. Isso é emoção secundária, tá? Aí a gente vai para outra questão que tem muito mais a ver com pensamentos. Então, Ramaine, qual que é a diferença entre emoção e sentimento? A emoção, vou tirar aqui meu casaco, que eu já estou esquentando. A emoção, ela é básica, instintiva e visceral. Ela faz parte do nosso cérebro. Todos nós temos, ok? Raiva, medo, alegria, tristeza e nojo. Isso significa que se ela é instintiva é porque ela tem uma intenção de existir, senão Deus não teria criado a gente assim. Se existe é porque tem uma intenção positiva, eu já vou falar sobre elas. E qual que é a diferença entre outro animal, Ramayane? Existem animais muito parecidos com a gente, por exemplo, os mamíferos, um cachorro. Eu chego em casa, eu sei quando a minha cachorra está alegre, o rabinho dela já mostra. A minha cachorra também tem medo. A minha cachorra também sente raiva. Vai pegar no pote de ração dela, também sente raiva. Ela também sente nojo. Quando você vai dar um remédio, ela faz até a cara de quem está com nojo. Mas qual que é a diferença entre nós com os outros animais? É que nós somos animais racionais. Logo, nós pensamos. Isso significa que nós temos um cérebro aqui na frente que a gente chama de córtex pré-frontal. É um córtex pré-frontal, é o cérebro em que a gente pensa. E aonde vêm as emoções básicas, Ramayane? As emoções básicas não vêm dessa parte do cérebro, vêm de um cérebro arcaico, antigo, que existe aqui, ó, que é o cérebro reptiliano, que os outros animais, por exemplo, o outro mamífero também tem. Ok? Então, qual que é a diferença entre emoção e sentimento? A emoção, ela vai vir daqui, desse cérebro arcaico, instintivo, e eu não tenho ação nenhuma sobre a emoção. Sentimento é uma emoção que passou pelo meu crivo do pensar. Como assim passou pelo meu crivo do pensar? Mas muitas vezes eu não penso, eu simplesmente sinto aquilo. O sentimento, ele vai passar pelo meu córtex pré-frontal, onde está a função executiva do cérebro, é onde tem as minhas memórias, sabe, coisas que eu vivenciei lá no passado quando era criança, onde vai estar as minhas experiências de vida, onde vai estar a minha interpretação sobre os fatos, onde vai ter a minha percepção sobre as coisas. E tudo isso vai deturpar, muitas vezes, a emoção que eu estou sentindo. Então, por exemplo, eu estou numa floresta ou estou numa selva e eu vejo um leão, eu vou sentir medo. E esse é um medo real, é instintivo. Agora, eu estou aqui em casa, eu estou no escuro e eu ouvi um barulho, eu sinto medo. Mas esse medo não é mais uma emoção, é um sentimento esse medo que eu estou tendo. Por quê, Ramayane? Por que é um sentimento? Porque eu trago, pode ser um ladrão, pode ser um espírito, sei lá o que eu estou vendo, pode ser alguém querendo me assustar, pode me dar ansiedade, pode começar a me dar um outro sentimento juntos. E é isso que eu quero mostrar para vocês, a diferença entre a emoção e o sentimento. Por isso que eu digo, emoção não se controla, emoção se gerencia. Ok? A ação que a gente vai ter é sobre os nossos sentimentos. Deixe-me mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês a tela. Aqui, apresentar. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, achei. Eu vou compartilhar um quadro que eu fiz para vocês. Olha só. Deixa eu aumentar a tela aqui para vocês.
Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Existe um estímulo. Esse estímulo, ele pode ser externo, como eu dei o exemplo, um leão, ou escuro, um barulho, ou pode ser um estímulo interno, uma lembrança que eu tive, uma memória. Diante disso, vai me causar uma emoção, que é instintiva, visceral, automática do sistema nervoso. Faz parte do nosso instinto de sobrevivência. E diante dessa emoção, eu vou ter um comportamento. Então, vou dar um exemplo. Eu estou numa selva e vi um leão de longe. Existe um estímulo externo que eu, através do meu visual, eu captei. Imediatamente eu vou sentir pânico, eu vou sentir medo. E diante desse medo, é impulsivo, esse medo não tem como eu controlar, porque é instinto, eu vou ter uma reação. Ou eu corro, ou eu luto, eu fujo, me finjo de morto. O que significa isso? Significa que, diante das emoções, automaticamente o nosso cérebro vai dar comando para o restante do nosso corpo. Vai cair cortisol e adrenalina na nossa corrente sanguínea. Vai aumentar a irrigação sanguínea nos meus membros superiores, braços, e inferiores, pernas. Por quê? Para lutar ou para fugir, para correr. Então, faz parte do instinto, ok? Isso é o natural. Acontece que, muitas vezes, você está lá conversando com o seu marido falou alguma coisa, foi um estímulo externo, acessou uma emoção sua, gerou raiva, imediatamente você dá uma patada nele, você é grosseira ou você é estúpida, sabe? Sabe aquelas patadas? O que acontece? A gente fez o processo instintivo, eu agi como um animal. Eu não usei o meu córtex pré-frontal. Eu agi pela emoção e não pelo sentimento. E daí teu marido falou assim, uai, mas por que você foi grossa? Ah, eu senti raiva. Mas essa raiva que você sentiu não é uma emoção básica. Ela foi um sentimento, só que você não teve consciência que o que ele falou acessou algum conteúdo teu, inconsciente, ou de alguma memória que lhe causou alguma dor e imediatamente você reagiu. O que eu quero mostrar para vocês agora é quantas vezes nós agimos de forma animalesca. E somos seres racionais, pensantes. E muitas vezes a gente não para pensar, para refletir. Qual é o convite? O convite é que, diante das nossas emoções, a gente pare para pensar. Que isso é o que eu chamo de autodomínio. É você ter o poder sobre você. Não é controlar emoções, é ter autodomínio. É aonde a gente chama de inteligência emocional. Tá? E para eu desenvolver e trabalhar a inteligência emocional, eu preciso trabalhar o autoconhecimento. Eu preciso ter consciência de coisas que estão acontecendo dentro de mim. Eu preciso ter consciência disso. Por isso, a importância de a gente falar, deixa eu aqui chegar para vocês e deixar de compartilhar a tela. Por isso que eu trago para vocês a importância de a gente ter acesso do que está acontecendo aqui dentro da nossa consciência, do que está rolando dentro da gente. Porque só assim a gente vai ter inteligência emocional. Então, a gente acha muito lindo todo mundo falar de inteligência emocional, inteligência emocional. Mas o que é inteligência emocional? É você saber lidar com as suas emoções na hora certa, de uma forma correta. Não é controlar a emoção. Então, a próxima vez que alguém falar, controle suas emoções, ou você pensar, eu tenho que ter controle emocional, vocês vão lembrar, a Ramayane me falou que a gente não tem que ter controle emocional, porque a gente não tem controle nenhum sobre as nossas emoções. Eu tenho que aprender a gerenciar as minhas emoções. E como que eu vou gerenciar as minhas emoções? Através do pensamento. Só que muito conteúdo do nosso pensamento é o que é o nosso consciente. Tem muito outros conteúdos do nosso inconsciente que está aqui embaixo do iceberg, que eu não tenho consciência, que eu não vejo. Que é o que a gente vai ver nas nossas 7 aulas, né, as nossas próximas 6 aulas, dentro
do nosso grupo aqui da mentoria. Essa é a proposta. E por isso a importância de a gente falar sobre esse tema, a importância de a gente definir o que é emoção e o que é sentimento. Só que, Ramayane, eu entendi, o sentimento é a interpretação que eu tenho das minhas emoções. A interpretação que eu tenho tem a ver com a minha memória, tem a ver com a minha história de vida. Sim. Eu interpreto o mundo aqui fora de acordo com o óculos que eu coloco. De acordo com o óculos, com a lente que eu coloco, eu interpreto o mundo aqui fora. Agora, a emoção são as emoções básicas que você não tem controle sobre. Então, agora eu vou mostrar para vocês qual é a intenção positiva de cada uma das emoções, para que a gente possa aprender a lidar com as emoções diariamente, tá? Agora há pouco a Fernanda falou, né, da questão da depressão, que a gente falou da farmácia interna. Muitas pessoas vão ter ansiedade. Levanta a mãozinha aí quem tem ansiedade, quem tem sintomas de ansiedade no nosso dia frenético. A maior parte da população, gente. Faz sentido? E o que é essa ansiedade, Ramayane? O que é essa depressão? É uma somatória de conteúdos que eu não estou sabendo lidar com as minhas emoções. E se eu não souber lidar com as minhas emoções, o meu corpo físico vai padecer. Lembra mais uma vez, eu vou reforçar mais uma vez. Corpo e mente andam juntos, são indissociáveis. Não tem como eu separar minha mente do meu corpo. Não tem como. Por mais que eu te diga aqui, pedagogicamente, cérebro é algo físico, mente não é palpável. Mas se a gente coloca um neurocirurgião agora para abrir o nosso crânio, para fazer uma cirurgia no nosso cérebro, por mais que ele tenha o PET scan acessando áreas do cérebro que vai acender luzinhas, ele não consegue enxergar a mente, ele só enxerga o cérebro. Sacou? Mas corpo e mente andam juntos o tempo inteiro. Então, tudo aquilo que eu não consegui digerir das minhas emoções, gente, o meu corpo físico vai padecer. Dentro do meu corpo físico, significa que o meu cérebro também vai padecer. Então, o que é a depressão? É quando baixa demais a química da serotonina. É quando eu não tenho mais prazer na vida, quando eu perco. Sabe quando a vida começa a ficar cinza, preto e branco? Eu perco o brilho, eu perco o propósito de vida. Tá? Muitas vezes a depressão tem a ver com causas traumáticas lá da minha infância. Tem a ver com situações do passado. Então a gente normalmente fala que a depressão é um excesso de passado. E a ansiedade, Ramayane? Uma ansiedade é o excesso do futuro. Eu fico querendo controlar, não sei do que há por vir, não é por vir. E a gente está num mundo, gente, que eu digo que saúde mental é artigo de luxo. Porque facilmente a gente está surtando. É muito fácil a gente surtar. É muito fácil. Porque a gente está num mundo, gente, de muita demanda. É muita demanda o tempo inteiro, é demanda no trabalho, é demanda no social, é demanda nas mídias, é demanda, sabe, de filhos em casa, é demanda o tempo inteiro. Então o mundo ele está muito frenético, eu preciso aprender, eu preciso. A nossa mente está o tempo todo, eu preciso. Chega uma hora, gente, que a gente chega até em burnout. Vocês sabem que o estresse pode levar para uma depressão? Vocês sabem que uma ansiedade em alto nível também pode levar para uma depressão, porque desequilibra toda a química do cérebro. Então, quando eu falo que o lidar com as emoções, se eu não conseguir aprender a lidar com as minhas emoções, tanto o que está no meu consciente, quanto o que está no meu inconsciente, o meu corpo vai padecer. Tanto o meu corpo físico, doenças físicas, fisiológicas, como também transtornos mentais, porque o meu cérebro vai ter defasagem. A Fer, as duas Fer levantaram a mãozinha. Vocês querem fazer alguma pergunta? Pode falar. Uma observação. E eu já falei para vocês várias vezes que nem tudo também é emocional. Muitas das vezes você pode estar. Tem até um vídeo lá no meu Instagram que eu vou compartilhar com vocês, que eu fiz essa gravação. Nem tudo é emocional. Você pode, às vezes, estar com deficiências, tá? Nutricionais que corroboram que a sintomatologia é a mesma.
Fernanda, quem tem ferritina baixa? Quem tem vitamina B12 baixa? Quem tem principalmente vitamina D3 baixa, que é erroneamente chamada de vitamina, porque é um hormônio, chama-se o hormônio D3. Os sintomas são muito parecidos com o da depressão. E aí tudo eu procuro a lógica, né? Quem é meu paciente aqui sabe, tudo o que eu falo é lógica. Vamos procurar qual é a lógica. Como que você vai num psiquiatra e a primeira coisa que se faz é passar um antidepressivo, um ansiolítico, um recaptador de serotonina, Sem olhar o todo. sem olhar o todo e sem olhar a base. Gente, eu canso de pegar paciente com queixa de depressão. Quando eu vou olhar, não tem nada de depressão. É deficiência de B12, de D3. Uma moça uma vez com vitamina D de 4. Eu digo, isso não é possível, meu bem. Você nem como você está em pé. Então, nem tudo. Então, um psiquiatra, a primeira coisa que era para ele fazer é como é que estão seus níveis de magnésio, tá? Quem aí, magnésio é uma das coisas que, é uma das poucas coisas que eu digo, é para todo mundo, Tem que tá? suplementar. Magnésio, tá? A diferença é que existem vários tipos de magnésio, você tem que saber qual é o mais indicado para você. Não, a primeira coisa que teria que ver era o magnésio, a primeira coisa que você teria que ver era os níveis de vitamina B12, de vitamina D3, de ferritina. Ei, como é que está seu intestino? Eu nunca vi um psiquiatra perguntando sobre o intestino. A doutora já falou aí que a grande maioria da serotonina, que é o famoso hormônio do bem-estar, ele é produzido aonde? No intestino. Então, fiquem atentas que nem tudo é emocional. Às vezes o emocional sozinho está levando a culpa, a responsabilidade toda. A gente só pode. Entendeu? Então, eu gosto sempre de enfatizar esse ponto, porque nem tudo é emocional. Tá, fizemos todo o equilíbrio, repomos tudo e continua ainda. Tudo bem. Vamos, Fernanda, você é contra a medicação? Não. Tem hora que tem que usar? Tem. Entendeu? Mas isso é a cereja, tá? Depois que você construiu o bolo, bateu a massa, confeitou, botou os granulados, possa ser que não precise da cereja lá em cima. Então, eu queria entender a lógica, né, de você ir num psiquiatra e ele sequer perguntar como é que está seu intestino. É óbvio que uma pessoa com desbiose intestinal, ela vai ter algum grau de comprometimento emocional. Isso é óbvio, Claro, vai entendeu? mudar toda a química. Exatamente. Então, eu fico procurando a lógica nisso aí. Quando eu venho falar para vocês que aqui vocês vão ter informações que, mesmo sendo da área da saúde, vocês vão ajudar a salvar muitas vidas. Então, se algum familiar, alguém próximo, até vocês, começou com essa história de depressão, porque agora é moda, não estou diminuindo, tá certo? A importância da depressão, até porque eu já tive, tá certo? É algo, de fato, uma situação séria de saúde. Mas vamos olhar, aí você vai dizer, olha, vamos olhar aí, vamos olhar essas vitaminas, vamos olhar esses minerais, entendeu? Então, tenham essa clareza também, que nem tudo é emocional, e que antes de botar a cereja lá em cima, precisa bater a massa do bolo, tá certo? Exato, tem que fazer o básico, né, que é o corpo. O, Corpo é quando corpo eu e falo mente andam sempre, juntos, não tem como é, separar, gente. o simples, muitas das vezes resolve. Inclusive, hoje eu atendi uma paciente, tá certo? É capaz dela estar aqui, inclusive. E que eu disse, foi feito exame da Lua, de Plutão, de Marte, não sei do que, sabe? E e a vitamina D lá embaixo e a ferritina lá embaixo. E ela já tinha tomado trocentas medicações. E aí, como é que faz? Não é. Entende? Então, o simples, gente, anota essa frase. O simples, muitas das vezes, resolve. Muitas vezes é a gente quem complica as coisas, né. E às vezes também a falta de clareza, né, minha amiga, de conhecimento, porque é pouco falado. Quando eu falo que aqui é um ambiente de conhecimento, que mesmo você não sendo da área da saúde, você vai sair sabendo que tem profissional que não sabe. Basta eu dizer isso. Uhum, isso é fato. O que a gente precisa ter clareza, gente, é que corpo e mente andam juntos. Se altera o cérebro, que é físico, vai alterar o emocional.
se muda na tireoide, né, Fernanda? E isso, tireoide é uma das coisas que causa, entendeu? Gente, vai mudar tudo, É, vai mudar tudo no teu corpo. existe uma conexão da tireoide com SNC, Sistema Nervoso Trau. Central, entendeu? Eu digo sempre, dona tireoide é para a gente ser super amiga dela, tá certo? Cuide da sua tireoide como você cuida, sei lá, se você É um tivesse um bebê. diamante, entendeu? Então, assim, eu estava fazendo um procedimento de dente, eu tive que... Os raio-x que eu não bati na minha vida todinha, eu bati em uma semana. Eu fiz em uma semana. Aí o cara vinha, o doutor lá, aí ele botava aquele protetor. Eu digo, não, amigo, pode botar no meu queixo. Aqui, ele disse, mas no queixo, eu digo, no meu queixo. Sabe por quê? Porque eu não Essa quero nem tireoide. que ele tenha sonho de pegar minha tireoide. Mas por quê? Ele nem sabia, um doutor cirurgião, o melhor de Minas, o mais caro que tinha foi o que eu fui. Eu digo, amigo, tireoide, não faça isso com as suas pacientes, não, principalmente mulher, homens também. Então ele vinha botar o colete, é um colete, né? Eu botava aqui, ó, um peso danado, que é pesado, aquele trem, né? Eu digo, não, mas tem problema não, pode colocar. E aí, coisas simples que precisam ser feitas. Uma radiação na tireoide, imagina, eu devo ter feito uns 20 raio-x. Imagina esse trem na minha tireoide, Vai entendeu? prejudicar. E Então, vai assim, alterar todo o corpo físico. E daí, como é que vai dizer que não vai mudar na química do cérebro, não vai causar o emocional, não vai mudar o teu ânimo? mais de 80%, principalmente da população feminina, minha gente, anote aí, 80%, tem algum grau de hipofuncionalidade da glândula tireoidiana. 80, é difícil demais eu atender uma mulher que não esteja com a tireoide top. Mas, Fernanda, por quê? Você já sabe, pastinha de dente com flúor, aí é flúor na água, aí você acha pouco, vai no dentista e passa flúor nos dentes, aí você usa cloro para desinfetar água sanitária, verdura e fruta e não sei o quê. Cloro e flúor são os maiores destruidores de tireoide que existe no planeta Terra. Não deixe nenhum dentista aplicar flúor nos dentes de quem tiver filho aqui, pelo amor, é para não que a casa inventa qualquer coisa. Diz que ele fez um exame de alergia, não sei do que deu lá, entendeu? Porque daqui que você vai explicar isso aí, e óbvio, nunca fala no meu nome, né? E aí, o que é que acontece? Tireoide. Outra coisa, psiquiatra, vamos avaliar a tireoide. Ah, não sei avaliar, manda para o endócrino. Entende? Então, antes, é igual assim, antes de se separar, você tem que esgotar todas as possibilidades. Antes de você entrar com medicamentos fortíssimos, né? Que quando a gente vai fazer um desmame, ela está aqui, com certeza que eu já vi ela aqui, Simone, ela me permite falar. Simone, nós tivemos a graça, foi um grande dia, assim, parecia que eu estava, sabe, sei lá. Nós levamos, acho que uns 9 meses, sei lá quantos meses, para fazer o desmame das medicações que ela tomava há anos. E hoje ela não usa nenhum tipo de medicação. A gente estamos libertas, né, Simone? Se você tiver aí. Só que é difícil, um desmame desse é difícil, É. entendeu? Nós passamos, sei lá, se foi 6 meses, 9 meses, depois ela E, confirma aí para vocês. e leva um tempo. Entendeu? E o dano que isso causa. Sempre vai chegar a conta. Nunca o almoço vai vir de graça. Guarda essa frase, o almocinho chegou de graça, desconfie, porque a conta vai vir. Imagina que tem antidepressivo, ansiolítico, que é gatilho para o desenvolvimento de Alzheimer. Qual é a lógica disso? De você estar usando uma medicação dessa sem antes ter visto o básico. Uhum. Entendeu? E mais uma vez eu falo, eu não sou contra a medicação, tá certo? Eu só entendo que tudo tem que ter uma lógica. É igual uma paciente minha disse que foi no dermatologista no ginecologista, viu que ela estava com candidíase e passou antibiótico. Eu digo, peraí, vamos criar a lógica aqui. Não faz sentido. Antibiótico é para quê? Me diga aí, Para para bactéria. eu não ter um infarto aqui, agorinha. Antibiótico para Para bactéria. bactéria, como? Qual é a lógica que você vai usar antibiótico para fungo? Pelo Nunca. amor de Deus, qual é a lógica disso? É você tomando antibiótico, ferrando com o seu intestino. Ei, anota essa informação aí agora, que ela é preciosa. Cada ciclo de antibiótico,
O seu intestino leva 24 meses para se recuperar. Meu Deus. Multiplica aí os anos. Que tem. Quando eu soube disso, eu disse, não pode ser verdade uma informação dessa. Ei, é verdade. Como que na época do o Covid é o quê? O SARS-CoV-19, o que é? É um quê? Um vírus. Como que na época do Covid estava sendo... Ainda hoje, antibiótico. Eu quero saber qual é a base lógica disso aqui. Não tem Se é lógica. um vírus, como é que você vai usar antibiótico? E para quem não sabe aqui, Fernanda, por que que foi usado ivermectina? E é uma excelente estratégia. Por quê? Imagina que isso aqui é um verme, um parasita. Na carapaça, aqui, tá? Nessa parte aqui, na carapaça que a gente fala, na membrana externa do parasita, é onde se concentra os vermes para ele se multiplicar. Vírus só multiplica em você se ele tiver parasita para ele se instalar e ele se multiplicar. Porque senão ele entra, não encontra um hotel bom, um E vai hospedeiro embora. e vaza. Entendeu? Por isso que foi usada a ivermectina. Por isso que. Ei, a ivermectina está sendo usada. Eu tive agora no Congresso de Medicina Integrativa em São Paulo, Medicina Integrativa e Câncer. Protocolo de câncer com ivermectina. Mas quanto que é uma ivermectina, pelo amor de Deus? Entendeu? E aí, a gente tem que entender a lógica, o porquê. Quando alguém vier com informação para você, você fala assim, eu quero saber a lógica disso aí. Anote aí. A partir de hoje, anote, a partir de hoje, eu vou querer saber a lógica de tudo. Ponto. Principalmente a minha saúde. Se um doutor ou uma doutora, quem danado for, recusar lhe explicar como aquilo vai agir no seu corpo, Desconfia. entendeu? Então, isso é para vocês entenderem. Ah, porque ivermectina é Lula que usa, é Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é ciência. Entendeu? A medicina, ela foi. Eu nem sei dizer o que é que aconteceu com a medicina. Política estava mandando na medicina, dizendo que ivermectina era de Lula, era de Bolsonaro, era de Silvio Santos, de não sei quem. Pelo amor de Deus, minha gente, isso é ciência. Entendeu? Isso é E é, seriedade. e é Eu tomo ivermectina. Pergunta quantas vezes eu fui para dentro da ala vermelha do Covid, no auge, na Unimed. Pergunta quantas vezes eu peguei Covid. Com certeza o vírus teve contato com o meu corpo, é óbvio que eu não sou um ET, mas ele não encontrou um ambiente propício para o quê? Se instalar e o quê? Se proliferar. multiplicar. Entendeu? Uhum. Então, assim, sempre procurem a lógica das coisas, principalmente se tratando de saúde. Vou fazer uma cirurgia, nunca faça um procedimento cirúrgico, anote aí, nunca fazer um procedimento cirúrgico sem escutar pelo menos 3 opiniões. Uhum. Você sabe qual é a conversa que rola nos corredores de medicina? Ou melhor, corredor não, nas salas. Vamos fazer especialidade que tem procedimento, porque procedimento é o que dá. Uma moça lá disse assim, eu quero ser pediatra. O professor disse, por que você não procura uma especialidade que faz procedimento? Que é o que dá dinheiro na medicina. Deixa eu calado agora, que é melhor, para não falar demais. Daqui a pouco a Anchieta manda uma mensagem para mim. O Anchieta é o moderador. Mas é importante você trazer isso, Fer, porque assim, qual que é a lógica de tudo isso, gente? A gente precisa aprender a pensar. A gente precisa aprender a pensar. E o aprender a pensar tem muito a ver com questionar, se perguntar. Então, eu vou pegar o gancho da Fer justamente para dizer isso. Quantas vezes eu tenho pensamentos automáticos que estão aqui, ó, em nível inconsciente, e eu simplesmente reproduzo sem questionar. E é por isso que a gente vai retroalimentando uma ansiedade, alguma emoção desconfortável. A gente precisa aprender a questionar, perguntar, pensar. Exatamente. Só terminando aquela fala, ainda trazendo a questão da lógica, a gente tem que procurar, mais uma vez, aqui não cabe política, pelo amor de Deus, tá certo? Aqui a gente só fala de ciência.
tá certo? Mas vamos pensar na lógica, tá certo? Como que uma vacina fica pronto em dias, em meses, quando uma vacina tem um tempo hábil de 6 a 7 anos para ser feita? Vocês nunca se fizeram essa pergunta? Como que o vírus estourou e a gente já tinha uma vacina pronta? Como? Que a vacina Qual é é a feita. lógica? Agora, qual é o problema? Entrou política no meio, entrou doutor da terra, doutor do sol. Só ir atrás, quando vocês se virem diante de uma situação, procurem a lógica. Qual é a lógica? 6 a 7 anos para se produzir uma vacina. Como que uma vacina é produzida em 40 dias, em 30 dias, em 15 dias, ou se não já estava pronta? Também não vou entrar nesse método. Entendeu? E agora estamos aí. A própria ciência mostrando, comprovando, por A mais B, os danos que isso está causando. Não houve tempo nem para teste, nem para ver se matava, não matava, se dava tromboembolismo pulmonar, se não dava, se dava trombose, se não dava, se podia gerar cardiopatia, se podia gerar malformação em gestante. Então, assim, eu não estou aqui trazendo polêmica de vacina, eu estou trazendo para vocês a consciência de vocês questionarem a lógica das coisas. Quando vocês começarem a pesquisar, a questionar a lógica, eu posso dizer que vocês vão se safar de um monte de BO. Uhum. E quando a gente, Obrigada, minha amiga. Perdão por ter interrompido. imagina, eu vou pegar esse gancho da lógica, quando você fala da lógica, Fer, porque a gente está falando da gestão das emoções, né? Do pensar. A gente já falou que a emoção a gente não controla. Emoção não controla, sentimento eu tenho ação sobre. Então a gente não tem controle emocional, a gente faz gestão das nossas emoções através dos nossos pensamentos. Por isso, o pensar, o questionar, né? Não aceitar isso de pronto, mas refletir sobre. E quando a gente fala que a emoção não se controla e todos nós temos, gente, vocês já pararam para pensar que quando a gente fala dessas 5 emoções básicas, raiva, medo, alegria, tristeza, nojo, qual é a lógica delas existirem? Porque elas têm uma lógica, senão Deus não teria criado a gente assim. Faz parte de um instinto de sobrevivência. Então, eu quero trazer para vocês, gente, a base para que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia, sair da teoria e vamos para a prática, colocar isso em ação, em movimento. Então, olha só, gente, raiva. Quando a gente sente raiva, não tem um calor que sobe assim da perna e sobe assim, um negócio que parece que vai dominar a gente? Vocês sabem qual é o primeiro hormônio que cai na corrente sanguínea quando a gente está com raiva? Chama-se adrenalina, para aumentar a vasoconstrição, Vasoconstricção. para aumentar a corrente sanguínea, para ir tudo para onde? Para nosso corpo físico, que são os membros superiores e inferiores. Para quê? Para luta ou para correr, para ter movimento. Então, o que é importante vocês terem consciência? Que todas as vezes que a gente tem a emoção raiva, a intenção positiva da raiva é nos colocar em movimento. Não é para você dar o soco na cara de ninguém, não é para você arranjar confusão com ninguém, não é para você brigar, mas é porque feriu algum dos seus valores básicos que você não teve consciência sobre, mas mexeu no teu inconsciente e automaticamente no teu sistema nervoso central, automaticamente acessou a emoção básica da raiva. Então, a raiva, ela tem uma intenção positiva de te colocar em movimento. Algo precisa ser feito. E essa é a hora que você precisa parar para refletir. O que eu preciso fazer? Estou sentindo raiva por quê? Quais princípios e valores foram feridos? Ô, doutora Ramayane, qual seria uma atitude, assim, para na hora, vamos para a prática, ver o sentimento da raiva? Qual exercício que eu poderia sair correndo no meio da rua, escrever alguma coisa, dar uns pulinhos? O que é que a gente poderia fazer de forma prática quando nós formos acometidos pelo esse sentimento da raiva? Pela emoção da raiva. A emoção, Emoção, isso. perdão. A raiva é uma emoção básica, então você não tem controle sobre. E por que eu comecei pela raiva? Porque a raiva é a mais difícil de conter. Por isso que eu não gosto do termo controle.
tá? Porque todas as vezes que você usar controle, você vai usar agressividade. A raiva, ela já faz parte de um instinto de agressividade, de defesa. Se eu colocar controle, eu vou colocar mais agressividade. Eu vou colocar querosene no fogo, é óbvio que vai explodir. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ter consciência, E a o que raiva, fazer? Até eu quero saber o que fazer, diga aí. primeiro ponto, a raiva vai existir, você precisa ter consciência que você está com raiva, tá? Só que o que acontece? Todas as vezes que você sente raiva, automaticamente você está indo para o impulso, você está indo para o instinto. Lembra do slide que eu mostrei aqui? Eu vou abrir o slide novamente. Por quê? Porque a hora que a gente fala sobre o instinto, significa que você já ensinou o seu cérebro a reagir à raiva. Tá? Então, a maior parte da população hoje não sabe lidar com a raiva. Sentir raiva imediatamente, eu vou com agressividade. Ou na agressividade, tom de Aumenta um voz, pouquinho, Ramayane, aumenta um pouquinho aí a tela, para o pessoal ver melhor. aumento sim. Aqui, ó. Conseguem? Sim, agora sim. Então, por quê? Printa aí, galera. Vamos printar isso aí. Eu vou printar esse trem aí. Pode printar, pode printar. Aqui eu desenhei especificamente para a nossa aula, tá? Que é a forma como o nosso cérebro funciona. Então, existem estímulos. Então, eu dei o exemplo aquela hora. O marido falou alguma coisa, me deu raiva. Ao invés de eu parar e pensar, o que eu faço? Eu vou de imediato. Se eu estou no imediato, no reativo, significa que eu estou reagindo e não agindo. Então, reagir significa que você já está num hábito mental, o neurônio já fez aquele caminho neural várias vezes de você agir daquela forma. Ramayane, o que eu faço para fazer diferente? Na hora eu não consigo pensar. Então, ó, foca aqui agora que isso é ouro em pó, tá? Lembra que eu falei para vocês que a emoção básica, ela vem desse cérebro aqui, o cérebro reptiliano, cérebro arcaico, antigo, bem animalesco? E o cérebro do pensar é o nosso córtex pré-frontal que está aqui na frente. Quando estou sobre um acesso da raiva, eu estou aqui no meu cérebro reptiliano. Para eu conseguir pensar, gente, eu vou precisar oxigenar essa parte do cérebro. Ramayane, me traduza, o que eu faço na prática? Eu vou dar uma dica para vocês que a minha vozinha, quando eu era criança, falava. Filhinha, toma 10 golinhos d'água. Minha avó, gente, na ignorância no sentido de falta de estudo, né, de ignorar a verdade científica que nem existia naquela época, o raciocínio dela é perfeito. E hoje a ciência comprova. Por quê? A hora que eu parava para tomar 10 golinhos d'água que minha avó falava, dava tempo do quê? De oxigenar o meu córtex pré-frontal. Então, gente, a hora que você está sobre o acesso da raiva, é aquela emoção que sobe assim muito rapidamente, e é a emoção mais difícil de se conter, é a hora que você precisa oxigenar o cérebro. Técnicas, estratégias para oxigenar o cérebro. Toma um copo d'água. Conta até 10. Vou contar um segredo para vocês, gente. Deixa eu só voltar aqui. Vou contar um segredo para vocês. Sabe o que eu fazia? Muitas vezes, eu começava a rezar o Pai Nosso. Quando eu estava pronta para brigar com a minha filha, eu começava, Pai Nosso, aqui na mente, Pai Nosso, está no céu, santificado seja, para dar tempo de oxigenar o meu cérebro, eu não reagir automaticamente. Outra estratégia, você está no meio da confusão, fala assim para a pessoa, espera só um pouquinho, eu só vou ao banheiro, só vou fazer xixi e já volto. Saia de cena, vai fazer xixi, vai ao banheiro, fecha a porta, lava o rosto, respira, e na hora que você estiver lá no banheiro respirando, você vai pensar, eu estou com raiva por quê? Porque vai dar tempo de oxigenar. Oxigenou o cérebro, você vai conseguir pensar. Daí você vai refletir. Por que eu estou sentindo raiva? Pode falar, Fer. Uma informação aqui bem importante que eu lembrei essa semana de outra paciente que eu atendi. Ou foi semana passada, não sei nem que dia é hoje. Hoje é quarta, terça, quarta, que dia é hoje? Hoje é terça. Eu trabalho todo dia, não sei nem quando é domingo, sábado, então tá tudo maravilhoso. E aí, o que é que acontece? Quase todo mundo acha, a axiologia, né, que o nosso órgão mais emocional é o nosso quê? Coração. Não, 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 não. Ei, seu órgão mais emocional é o fígado. A ira E o vem do fígado. E o sentimento de raiva
está diretamente ligado, e a medicina já começou a falar disso. Quando a medicina vem falar, meu bem, é porque tem que falar, entendeu? Está intimamente ligado à intoxicação do fígado. Aí eu lá, essa semana, ou semana passada, não sei mais quando é semana, eu fazendo o exame de sangue da microscopia de uma paciente, aí vi lá umas células no formato que quando eu vejo aquilo ali, é certeza que é o fígado que não está bom. E aí eu comecei a ver várias. Aí eu virei para ela assim e falei, você sente muita raiva? Ela, como é que você sabe disso? Sim. Eu digo, meu bem, ó aqui, suas células, ei, suas células aqui no sangue, ó, tá vendo esse formato aqui? Aí ela, sério? Eu digo, sério. Fígado intoxicado, que a gente fala em estase hepática, que é o nome bonito para falar fígado intoxicado, você não consegue filtrar, presta atenção, as emoções. Fernanda, é sério? É. Imagina não, porque essa é a realidade. O fígado, ele é o filtro do nosso corpo. Fernanda, sabe aquele aparelhozinho de água Europa, ou os irmãos, que todo mundo tem em casa? Não tem? Você não troca a vela daqueles trem de 6 em 6 meses, ou no máximo de ano em ano? Não troca? Imagina que o fígado, ele funciona exatamente igual a um filtrinho Europa daquele. Você precisa limpar, detoxificar o seu fígado, no mínimo uma vez por ano. Ei, imagine, você teria coragem de tomar água de um filtrinho Europa que você sabe que não é limpo há 40 anos? Você teria? Quem teria? Eu, Fernanda, pelo menos, no pior das hipóteses, eu limpo meu fígado uma vez por ano. Procuro fazer 2 vezes. E eu era uma pessoa que tinha essa emoção da raiva muito exacerbado, entendeu? Quando eu fiz a minha limpeza do fígado, eu disse, misericórdia, o que é tanto de grude, de sujeira que saiu dali, entendeu? Então, assim, teve sentimentozinho muito exacerbado da raiva, vamos olhar o fígado, tá certo? E aí, quer ver outro sintoma que seu fígado não tá bom quando você acorda durante a noite, principalmente ali perto das 3 horas da manhã. Fernanda, por quê? Pergunta assim, Fernanda, por quê? Porque às 3 horas é o horário do nosso fígado. Todos os nossos órgãos têm um horário, tem o horário do estômago, o horário dos rins, do coração, tudo. Gente, foi tudo muito bem feito, certo? Então, se você acorda de madrugada várias vezes, ou principalmente ali por volta das 3 horas da manhã, a probabilidade de você ter uma estase hepática, que é o nome bonito para dizer fígado intoxicado, é enorme, entendeu? Então, imagina que lá no sangue, é aquele exame assim, que a minha paciente sabe, eu faço 1000 exames daquele, eu fico encantada com os 1000 que eu faço assim, porque eu vejo Deus purinho naquilo ali, porque nada mais, quem é a representação da vida? As células. Imagina você ver suas células ao vivo e a cores. Aí, quando eu vi lá um monte de células, existe uma conformidade, tá, da célula, ela fica parecendo uma gota, porque a célula é massa redondinha, tem um núcleo, aí ela fica em formato, assim, de uma gota, e sai se juntando, assim. Quando eu vi, eu digo, você sente muita raiva? Ela disse, como você sabe? Entendeu? Então, outra informação aí, e a Natália falando que achando que era o Espírito Santo que estava acordando, mas também pode ser, né, Natália? Mas, assim, pelo olhar da saúde física, não. Então, essa informação aí é muito importante. Se você está raivosazinha, tem que olhar para o fígado, e se você está enfesadozinha, Tem que tem que olhar olhar para o para o seu intestino. intestino. Entendeu? A gente tem que ir atrás sempre de quê? Diga, da lógica. Entendeu? E vai estar sempre junto, corpo e mente estão sempre junto. Lembrei disso que aconteceu esses dias, Sim, sensacional. sim, e cada órgão, cada emoção tem um órgão de choque, né? Então, por exemplo, a raiva ela vai estar com o fígado, o medo vai estar muito a ver com o rim, né? A Fer pode até entrar mais profundamente depois sobre cada um desses órgãos, mas é importante a gente ter consciência, por exemplo, que a raiva ela vai existir. Não queira não sentir raiva, tá?
Somos seres humanos, esse é o primeiro ponto. Eu vou até anotar aqui, que eu vou botar no cronograma. Obrigada, Hermione. De Para dar falar uma aula dos para órgãos. vocês sobre órgãos e emoções. E Perfeito. quem estuda isso é a metamedicina, É tá? maravilhoso isso. Ela diz Perfeito. o quê? Quem é meu paciente aqui já sabe, eu faço essa pergunta. Quando tem problema de tireoide, qual é a pergunta que eu faço? Você engoliu muita coisa na sua vida, você deixou de botar para fora, de falar. É batata, é assim, até hoje bateu 100% das pessoas. Fernanda, eu guardei muita emoção, eu não falei o que eu queria. Ei, a tireoide está onde? Aonde? Aqui. Entendeu? Quer ter problema de tireoide? É facinho, eu lhe ensino passo a passo. Uma das coisas é você guardar suas Engolir emoções, emoção. não botar para fora. Por isso que na hora, eu falo logo o que eu tenho para falar. Entendeu? Porque se eu tenho medo de uma coisa na vida, eu tenho temor a mexer com a minha tireoide. Entendeu? Então, assim, vou anotar aqui, a gente vai fazer essa aula, tá? Sobre Ótimo. emoções e adoecimento físico. Isso, perfeito. Marcela, existem protocolos, tá? Você pode chamar lá a Rafaela. Tem protocolos para limpar o fígado, entendeu? Outra coisa, pessoa com fígado intoxicado, o emagrecimento vai lá para baixo. Dificulta muito o processo de emagrecimento. Aí, não sei quem foi a bênção que disse que vesícula não serve para nada. Pode arrancar, tirar todo mundo. Meu Deus, Realmente. se não É real, precisasse, Deus não teria não, feito. realmente, Deus não tinha o que fazer, né? Ele estava lá, Criou à não tinha toa. o que inventar. Aí, se eu vou inventar a vesícula, porque não serve para nada. Você acha que Deus tinha tempo para estar inventando que. Ei, a vesícula é importantíssima. A vesícula é quem faz a metabolização lipídica. Fernando, o que é lipídio? Das gorduras, entendeu? Quase todos os meus pacientes que retiraram a vesícula se tornam. Ficam com mais facilidade de engordar, certo? Pode ir atrás. E outra, passam mal quando comem gordura. E o mais impressionante, tem muita deficiência de vitaminas, principalmente D, E, K e E. Fernanda, que a gente chama de queda. Fernanda, por quê? Essas vitaminas K, E, D e A, elas são lipossolúveis. Elas precisam de um meio lipídico, ou seja, um meio gorduroso para ser o quê? Absorvidas. Entendeu? Se você não tem a vesícula, que todo mundo pode arrancar, porque não serve para nada, né? Aí você não faz essa metabolização lipídica e você fica com deficiência na absorção das vitaminas lipossolúveis. E a vitamina D3, erroneamente chamada de vitamina, que você já sabe, o hormônio D3 precisa de gordura, da metabolização ali da vesícula, que é produzida a bile, para ser absorvida. E vitamina D baixa é uma das principais sintomatologias parecidas com a depressão. Sim. Ou a lógica. Entendeu? Você que retirou a vesícula, eu não gosto dessa palavra, mas para sempre você vai ter que usar sais biliares. Entendeu? Para minimizar, forjar essa produção da sua vesícula. E com a limpezazinha de uma semana, inclusive um médico, ele é psiquiatra, doutor Gustavo, cara massa, meu paciente, ele veio para mim porque ele estava com a cirurgia marcada para fazer vesícula. Eu digo, Gustavo, faça isso não, meu bem, vamos fazer uma limpeza hepato, vesículo biliar, bora, vamos fazer. Gente, o que saiu de pedra de dentro desse homem e ele evitou fazer um procedimento cirúrgico, entendeu? Uma semaninha de limpeza hepática, entendeu? Então, vamos voltar, que já são quase 9h30. Perdão, minha gente, é porque eu fico querendo falar, vocês eu fico preocupada com o horário, porque daí as pessoas vão começar a sair. Exatamente. Mas é isso, né? Vou deixar a doutora Ramayane finalizar, não vou falar mais não, Isso, perdão. porque tem pessoas saindo já por causa do horário. Então, assim, gente, a gente falou da intenção positiva de cada uma das emoções. Eu falei da raiva. E a intenção positiva da tristeza. Vocês já perceberam que quando a gente se sente triste, vocês têm vontade de sair falando para todo mundo: e aí, tudo bem? Como é que você tá? Vocês têm vontade de conversar com as pessoas quando estão tristes? Não, né? Por quê? Porque a intenção positiva da tristeza é fazer a gente ficar introspectivo. É o momento de fazer a gente parar para se olhar, para se enxergar.
é um convite para o autoconhecimento. Então, a proposta, quando a gente se sente triste, a proposta não é levar para uma depressão, tá? Se acaba me levando para uma depressão, é porque eu não estou lidando direito com essa tristeza que eu estou sentindo. Mas a intenção positiva da tristeza é fazer você ficar introspectivo. Então, todas as vezes que você sentir uma certa tristeza, tira um tempinho para você, para e se olha. É aquele momento de você cá com seus botões, de você parar, se observar, ver o que está acontecendo, o que está dando certo na tua vida, o que não está dando, o que está te deixando cabisbaixo, o que está fazendo você perder o brilho, para que você possa mudar a rota. A gente chama de recalcular a rota, não é assim que o GPS fala? Recalculando a rota. Então, às vezes, a gente vai sentir essas emoções e tá tudo bem. Tá tudo bem, porque a maior parte da população tem muita dificuldade de lidar com a tristeza. Não quer se sentir triste, acha que a gente tem que estar feliz o tempo todo. E a vida não é assim. Você olha lá, abre o Instagram, as pessoas só postam coisa bonita, só posta coisa legal. Ninguém posta a tristeza, a dificuldade. Mas eu vou garantir para vocês, como psicóloga, gente, que todo mundo tem suas dores. Todo mundo tem os seus desertos, ok? Todo mundo. Então, todo mundo sente raiva, todo mundo sente medo, tristeza, tá? Não é porque é psicólogo que não sente, não é porque é médico que não vai sentir, não é porque é padre que não vai sentir, não é porque é pastor, todo mundo vai sentir, tá? E eu falo isso com bastante propriedade, porque no consultório eu atendo muita gente, tá? E não importa a raça, não importa a etnia, não importa o credo, não importa a cor, não importa o status social, todos nós somos seres humanos, ok? Então a gente precisa aceitar quando a gente está com tristeza, quando a gente está triste, a gente precisa olhar para essa tristeza com muito amor e carinho. Terceira emoção, né? Quando eu falei raiva, tristeza, alegria. Para que serve a alegria? Qual que é a intenção positiva da alegria? É socializar. Somos seres sociáveis, somos seres sociais, somos seres que vivemos em tribo. Por isso que quando a gente está feliz, a gente sorri. E o sorriso verdadeiro não é só esse da boca. Esse é o sorriso amarelo. Quando a gente sorri de verdade, a gente muda aqui, ó. Lembra das microexpressões faciais que eu falei para vocês? Ó, o olho sorri junto. E o olho é a janela da alma. Então, quando a gente está feliz, quando a gente está, perdão, usei a palavra errada. Quando a gente está alegre, sobre emoção alegre, significa que tem a intenção positiva de interagir. Interagir com as pessoas, tá? Que é socializar. Só que a gente não está alegre o tempo todo. A alegria é diferente de felicidade, por isso que eu corrigi a palavra na hora. A alegria, gente, é uma emoção básica. Felicidade é um estado, ok? É um estado, porque felicidade não significa ausência de problemas, porque problema todos nós vamos ter. Só que mesmo assim é possível ser feliz, tá? Então, falei sobre a intenção positiva da raiva, da tristeza e da alegria. E a do medo? Qual que é a intenção positiva do medo? Vocês acreditam que muitas pessoas acham que a intenção do medo é paralisar? Quando você sente medo, você tem vontade de se esconder embaixo das cobertas, e não sair? Não, a intenção positiva do medo não é fazer a gente fugir. Não é a intenção de fazer a gente se esconder do mundo ou paralisar. A intenção positiva do medo é nos alertar de possíveis riscos. Alertar de possíveis riscos. E eu vou te comprovar. Por quê? Cientificamente. Porque se o medo fosse paralisar a gente não existiria hoje. Vamos pegar na época dos homens das cavernas? Eu estou falando das 5 emoções básicas. Isso existe desde o nosso Neandertal, que foi o primeiro cérebro humano a ser encontrado na pesquisa científica. É a época das cavernas. Se o medo fosse paralisar, a espécie não teria se perpetuado. Por quê? Porque ele não teria saído da caverna para buscar alimento para sua esposa e para os seus filhotes, seus filhos. Tá? Então, quando o homem da caverna saía da caverna, ele precisava ter medo. Ele precisava olhar para cima para ver se tinha leão. Ele precisava olhar para os lados para ver se tinha algum mamute. Ele precisava desse medo
Ele precisou desse medo para criar lança, porque como é que ele ia conseguir pegar o peixe na água? Para desenvolver o intelectual, ele precisou ter o medo. Tá? Então, a intenção positiva do medo, gente, não é nos paralisar, é nos alertar de possíveis riscos. Quais são os riscos de eu fazer tal coisa? Ah, eu tenho medo de falar em público. Quais são os riscos de eu falar em público? Ah, o medo de eu falar errado, o medo de esquecer o que eu tenho que falar, de eu perder o raciocínio. Ah, então tá. Então, se meu medo é isso, eu vou me preparar. Então, eu vou criar um roteiro do que eu quero falar, eu vou treinar na frente do espelho se for necessário, eu vou subir no palco várias vezes para eu dessensibilizar meu cérebro. Ou seja, o medo tem a intenção positiva de nos alertar de possíveis riscos. Combinado? E o nojo? Qual que é a intenção positiva do nojo? Claramente é garantir que a gente esteja vivo e saudável. E eu vou falar uma coisa para vocês bem nojenta, mas todo mundo já passou por isso. Lembra uma vez que em algum momento você passou mal, vomitou? Todo mundo já passou por isso, né? Quando você está passando mal, vomitando, e você lembra de algum alimento e te dá nojo daquele alimento, significa que foi aquele alimento que fez você passar mal. Vocês sabiam? Então, é para isso que serve o nojo. O teu cérebro imediatamente tem uma repulsa sobre aquele alimento que lhe fez mal. É para isso que serve o nojo. Então, é importante você ter consciência que o nojo faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Só que, Ramayane, às vezes eu tenho repulsa de pessoas. Às vezes eu tenho repulsa de pensamentos. Por quê? Vamos parar para olhar para isso? Porque a intenção positiva do nojo, dessa repulsa, é me precaver, é garantir o meu bem-estar. Então, se de repente eu tive um pensamento que me deu repulsa, é porque automaticamente o meu cérebro está dizendo assim, isso não me faz bem, para de pensar nisso que não me faz bem. Ou eu sinto repulsa perto de alguém. Vocês já sentiram isso? Chegar perto de alguém, você tem uma repulsa? Por quê? Tem coisas que aquela pessoa fala que vão contra os meus princípios e valores. Faz sentido? Eu fiz questão de trazer para vocês, gente, eu sei que a gente já passou do horário, mas eu fiz questão de trazer isso para vocês, as 5 emoções básicas, porque a gente não controla as emoções, e a gente vai precisar aprender a lidar com as nossas emoções, tá? Então, a partir de agora, gente, eu vou deixar uma tarefinha para vocês, a gente já está finalizando, tá? Mas eu quero que vocês fiquem comigo até o final, que eu vou fazer uma técnica de hipnose com vocês rapidinho, para quem levantou a mãozinha de ansiedade ou de angústias, a gente já vai fazer alguma coisa bem rapidinho para vocês, tá? Toda aula vai ter coisas gostosas aqui, tá? Não é só teoria, é prática, para que a gente possa fazer mudança. E quando eu transformo aqui dentro, automaticamente eu mudo o mundo aqui fora. Dizia Gandhi, né? Sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo, tá? Então, sempre eu vou trazer coisas gostosas aqui para o final das aulas. Mas por que eu falei das emoções? Porque a partir de agora, gente, é a gente aprender a gerenciar as nossas emoções. Eu vou deixar uma tarefinha para vocês. Eu sei que o nome da mentoria é Enfim, Magra de Verdade. Só que tem muitas pessoas aqui que não querem só emagrecer. Porque emagrecer é consequência. Mas eu tenho que contar para vocês que muitas vezes quando a gente come ou entra numa compulsão alimentar, a gente está comendo a emoção, a gente não está comendo a comida. E é o que a gente vai fazer a partir de agora, a gente vai começar a trazer conteúdos que está aqui no nosso inconsciente, a gente vai começar a levar para o nosso consciente. Por quê? Porque aí eu consigo ter o acesso do meu pensar para ter o autodomínio das minhas emoções. Eu não vou controlar as emoções, eu vou gerenciá-las. E essa é a famosa inteligência emocional. Então, a tarefinha que eu vou deixar para vocês hoje é ter um diário, tá? Um diário, uma caderneta, ó. Eu tenho uma caderneta. Tem alguém com o som ligado, gente. Eu vou precisar tirar o som, que senão vai atrapalhar vocês. Pode ser uma caderneta, pode ser papel que esteja do teu lado, aonde você estiver. Eu quero que você comece a ter consciência do que está rolando dentro de você. Durante essa semana, gente, até o nosso próximo encontro, é um convite que eu faço para vocês. Começar a ter consciência. Tá? Eu chamo isso de diário. E eu trago isso para minhas pacientes também por emagrecimento, que esse diário também serve um diário de emagrecimento. Por quê?
Porque cada vez que você estiver comendo um alimento, observe qual é a sensação que você está tendo. Que emoção você está tendo? Um exemplo, eu tenho uma paciente que ela tinha o vício de comer uma caixa de amandita, ela não conseguia comer uma amandita, ela comia a caixa inteira. E eu falava assim para ela: antes de a gente tirar a amandita, a gente não vai tirar a amandita de primeiro, porque isso vai causar sofrimento para o teu cérebro. E eu preciso que o teu cérebro esteja ao teu favor para que corrobore para a nossa mentalidade, né? Para a nossa mentalidade magra. Qual que é a estratégia que eu uso? A partir de agora, cada vez que você for comer essa mandita, você vai comer de verdade. Já que você está adquirindo as calorias e tudo mais, faça valer a pena, né? Faça ser prazeroso. Então, você vai comer essa mandita devagar. Porque quando vai para a compulsão, você faz e nem percebe. Você nem sente. Tá? Então, você vai começar, é um exemplo, mas você vai usar isso para tudo, tá, gente? Você vai comer essa mandita, esse bis, seja o que for, e você vai começar a mastigar vagarosamente. Você vai sentir a textura desse alimento na sua boca. Você vai começar a sentir o sabor. Cada parte da nossa língua, ela capta um sabor. O doce na ponta da língua, o amargo nas laterais, o azedo, o amargo no fundo da língua, o azedo nas laterais. Então, cada parte da tua língua você vai começar a absorver e perceber tudo isso. Isso é uma técnica de mindfulness. Em outros encontros eu explico isso para vocês, tá? Mas essa técnica é para que você sinta o alimento na sua boca. Mastigue. Enquanto você está mastigando, você está oxigenando o teu cérebro. Lembra o córtex pré-frontal aqui na frente? E daí você vai começar a observar, pensar, refletir. O que está passando dentro de mim? Eu estou comendo o quê? Aí eu estou comendo um doce. Mas por que eu estou comendo um doce? Poxa, eu trabalhei o dia inteiro, eu estou tão cansada, eu mereço esse doce. Ou eu mereço essa pizza. Mas eu estou tão cansada, por que eu estou tão cansada? E aí você começa a olhar, ok? Porque eu digo assim, quem está cansado vai descansar e não comer. Só que muitas vezes a gente desconta o nosso conteúdo emocional dentro do alimento, tá? Mas isso que eu estou ensinando para vocês servem para tudo. Então, a partir dessa semana, vocês vão ter um diarinho para vocês anotarem. Tô no trabalho, eu senti uma raiva tão grande da funcionária ali do meu lado. Pega o caderno e anota. Reflita. Por que eu senti raiva? Ai, o tom de voz que ela usou. Ai, me irrita o tom de voz. Começa a observar. O que te causa raiva? O tom de voz? O que ela fala que te irrita? O que tem de projeção aí? A gente vai trabalhar sobre isso também nas próximas aulas, tá? Tudo isso vai começar a fazer muito sentido para vocês nas próximas aulas. Por isso que o meu convite para agora é: pegue o diário e comece a ter consciência do que está passando dentro de cada uma de vocês. Combinado? Tá combinado? Faz todo mundo com joinha aí para eu saber que está fazendo sentido. Então tá. Agora, gente, a gente vai para um último momento, que é uma técnica, tá? Muitas de vocês levantaram a mãozinha quanto à ansiedade, tá? Serve para ansiedade, serve para angústia, dor, qualquer sentimento desconfortável que você tenha no seu dia a dia. Perceba em qual parte do seu corpo físico você sente. Eu sinto uma taquicardia. Ai, eu sinto um buraco aqui no estômago. Ai, eu sinto uma dor nas costas. Ai, eu sinto tanta dor de cabeça. Ai, eu sinto minha mandíbula. Eu fico tão tensa que minha mandíbula dói aqui de ATM. O que você sente? Eu vou te dar alguns segundinhos aí para você perceber qual é o desconforto que você tem sentido no seu dia a dia. E perceba qual parte do seu corpo físico você sente isso. É importante você fazer essa parte, essa etapa, para que a gente possa seguir para a técnica, tá bom? Pronto. Agora, você já tem consciência onde é o órgão, onde especificamente no seu corpo você sente essa emoção. Essa emoção comunica com você, porque o corpo fala, ok? O corpo fala para todos nós.
Então, neste momento, eu convido vocês a fecharem os olhos. Por quê? Porque de olhos abertos, você enxerga a tela, você enxerga o rosto da sua coleguinha, você enxerga as paredes à sua volta. Mas com os olhos fechados, a gente enxerga muito mais. Respire bem profundamente. Isso. Bem profundamente. Mais uma vez, inspire pelo nariz e solte o ar pela boca. Inspire paz, tranquilidade. Expire, deixe sair de você toda e qualquer tensão, preocupação. Isso. Agora, deixe a sua mente trabalhar ao seu favor. O seu cérebro vai seguir todos os comandos que forem dados. Seu cérebro só executa o que você mandar. O seu cérebro não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Então, tudo depende daquilo que você pensa. Deixe a sua mente inteligente te guiar. Inspire novamente. Expire esse ar. E agora, imagine na sua mão esquerda um neném. Um neném miniatura. Olhe para ele. Parece uma bonequinha. Olha com amor, com carinho para essa bonequinha, para esse neném. Tem as suas feições. Olha, olha para o olhinho desse neném. Tão miniatura, tão pequenininho, mas é você, neném. Continue inspirando. E agora você olha novamente para sua mão esquerda. E esse neném é transformado agora num comprimido, numa pílula. Deixa a sua mente criar. Agora você vai deixar a sua boca salivar. Deixe juntar saliva. Isso. Coloque esse comprimido na sua boca e você vai engolir juntamente com essa saliva. Isso. Esse comprimido, pílula, vai descer. Encaminhe esse comprimido até o órgão que te causa o desconforto. Isso. Olha para esse órgão. Que cor que ele tem? Qual é a cor que você vê? Isso. Agora permita que esse comprimido vai massageando esse órgão. Deixe ele massageando, massageando. Isso. Enquanto massageia esse órgão, você sente uma luz muito brilhante, entrando pelo topo da sua cabeça. E essa luz vai caindo em toda a sua corrente sanguínea, vai iluminando todos os seus órgãos, tecidos, e você sente tudo isso iluminar, brilhar dentro de você. Isso. Você sente tudo isso brilhar. Agora olhe novamente para aquele órgão. Veja. Veja que a cor desse órgão mudou. Isso. Isso mesmo. Essa cor vai mudando, vai clareando, clareando, clareando. Isso.
E essa luz que está dentro de você começa a limpar toda a sua corrente sanguínea, todo o teu intestino, estômago, esôfago, vai limpando seus órgãos todos, isso. E agora você com os pés ao chão, bem cravados ao chão, você sente essa luz que limpou todo o seu corpo físico, vai saindo lá pelos seus pés. E vai saindo toda a sujeira, todos os miasmas, todas as toxinas que foram criadas em seu corpo. Corpo, mente e espírito vão se limpando. Isso. Permita que toda essa luz vai saindo lá pelos seus pés, como se tivesse um ralo no chão e vai escoando toda essa sujeira. E agora olhe novamente para cima e você sente a luz entrando pelo topo da sua cabeça, iluminando todo o seu corpo e limpando novamente, saindo agora uma luz dourada por todo o seu corpo, indo até os pés. Isso. Leve as suas mãos agora para o seu coração. Inspire profundamente. E agradecemos agora ao Pai Maior por disponibilizar essa luz de limpeza, limpeza física, mental e espiritual, para que restabeleçamos novas células, novas energias, um novo ser dentro de cada um de nós. Que as mudanças possam continuar diariamente, mesmo enquanto estamos dormindo. A nossa mente inconsciente continue trabalhando ao nosso favor, limpando tudo aquilo que nos fazia mal. Agradecemos imensamente ao nosso Criador, ao nosso Mestre Maior. Inspire mais uma vez profundamente e pode abrir nos seus olhos, no seu tempo, do seu jeito. Agora, todas já relaxadas, estão todas liberadas para irem dormir. Como foi para vocês a nossa primeira aula? Querem abrir o áudio, colocar aqui nas mensagens, querem fazer perguntas? Eu sei que a gente passou super do horário, tá? Na próxima vez eu vou falar para a Fer me dar um tempinho. Perguntas, dúvidas? Pode falar. Eu quero agradecer, quero dizer que a minha imagem não tá, porque eu estou de touca e estou envergonhada, mas eu estou aqui, aproveitei, foi maravilhoso. Cheguei um pouquinho atrasado, porque eu não entendi o horário direito, porque foi colocado de 8 às 9, eu pensei que era de 8 da manhã, mas é 20. Mas foi maravilhoso, agradeço. Obrigada. Gratidão imensa, Fernanda, gratidão. Eu quero agradecer também por esse momento. Eu tenho certeza que eu nunca havia passado por uma experiência assim, né? Já senti coisas boas, tanto quanto eu senti agora, mas só na presença de Deus, ouvindo a palavra, e fiquei assim, encantada com esse processo e como eu consegui me enxergar, né? Conforme você ia conduzindo, eu vi exatamente o que você estava falando, então eu fiquei bem impressionada. Estou começando a achar que você e a doutora Fernanda são ETzinhos, viu? Que veio aqui para poder limpar as informações que a gente tinha e dar um reset. Muito obrigada. Só Gratidão. gratidão mesmo pela vida de vocês e por todo esse ensinamento. Estamos juntos nessa caminhada, tá? Estamos todos aqui para evoluirmos, para sermos seres humanos melhores, ajudarmos uns aos Nós outros não e somos, criarmos não. um mundo melhor. Tenha certeza que nós somos ETzinhos, sim. Eu estou escutando tudo. Daqui a pouco lembra do filme ETs que vem com o dedinho assim?
Ramayane, querida, Ramayana, brigadão pela sua entrega aí. Eu não poderia ser diferente. E tamo junto, até depois do fim, né, galera? O melhor ainda tá por vir. O melhor ainda está por vir. Exatamente. Fer, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, meninas. Já coloquem aí na agenda de vocês, terças-feiras, às 20 horas. E aí, fiquem tranquilas que a gente vai controlar um pouquinho mais o tempo. E olha só, gente, próxima aula a gente vai falar muito sobre autoconhecimento e eu vou trazer ferramentas, tá? Eu criei ferramentas aqui para vocês de autoavaliação, de autoconhecimento, coisas que eu utilizo em empresas dentro do consultório, então eu vou aplicar aqui para vocês. Tudo que tiver vai ser conduzido para vocês, gente, com muito amor e carinho. Tá bom? Obrigada, gratidão. Beijo grande a todos, gente. Uma ótima noite. Que Deus gratidão, abençoe. Ramayana. O conteúdo foi extraordinário. Essa mentoria está surpreendendo a todas, porque é só conteúdo muito bom, muito profundo. Parabéns para você e também para a Fernanda, né, que lhe convidou, e estamos juntas nessa caminhada. Com certeza os resultados vão ser excelentes. Com certeza. Estamos firme e forte. Gratidão, gente. Que Deus abençoe a todas nós. Deus está no comando. Até terça-feira. Até terça. Deus está no comando. Gratidão, Sempre estaremos sendo Ramayana. guiadas. Com certeza. Gratidão, muito obrigada, viu? Você é muito preparada. Adorei a sua aula. Gratidão imensa. E gente, estamos aqui juntas porque vai dar tudo certo, já está dando, Deus está no controle, Deus está no comando e Deus une propósito. Bom, uma boa Já noite. Já é. Boa noite, Boa noite. meninas. Boa noite a todas. Boa noite. Gratidão. Beijo, beijo. Boa noite a todas. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Façam uma excepcional noite.